Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, são as nossas reflexões semanais, 5 delas, né, durante a semana, uma a cada dia, sempre disponibilizada, uma inédita, às 5h05 da tarde, de segunda a sexta-feira. Para nós é uma alegria, para mim é uma alegria, chegar até você e compartilhar um pouco dessa pequena porção das Escrituras Sagradas, mas nós temos certeza, eu estou convicto, que essa pequena porção ela vai ser capaz de transformar a sua vida, se você simplesmente meditar, praticar, e assim então você vai colher todos os frutos dessa semente que Deus tem plantado diariamente na nossa vida. Nós estamos falando sobre como experimentar o melhor de Deus, como receber tudo aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. Afinal de contas, nós queremos viver essa vida prometida, essa vida abundante que Jesus tem para nós. E nós estamos na nossa reflexão usando lá a carta de Paulo aos Romanos, quando ele diz, olha, apresente, eu rogo-vos, né? Ele faz um apelo a todos nós, ele diz assim, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós falamos ontem, né, no vídeo anterior, sobre essa misericórdia que nos alcançou e que nos mantém vivos. Mas agora o Paulo está dizendo, agora diante da constatação de tudo aquilo que Deus tem feito, que Ele fez por nós na cruz do Calvário, aquilo que o nosso Senhor proporcionou pelo derramar do seu sangue, que livrou-nos do inferno, lavou-nos dos nossos pecados, trouxe uma nova consciência e nos deu uma nova vida para ser vivida. Paulo está dizendo que agora nós devemos apresentar ele diz, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então eu quero começar falando, apresente-se, né? Coloquem-se, entregue-se, derrame-se, se renda a Deus. Ele está fazendo um apelo profundo e alguns estudiosos dizem que esse tipo de escrita era para dizer em lágrimas, olha, eu faço um apelo, por favor, reconheçam a misericórdia de Deus e coloquem a sua vida no altar dele. E aí ele fala de algumas coisas interessantes que, num primeiro momento, eram bem conhecidas dos povos daqueles dias. Sacrifício. O povo estava muito acostumado a sacrificar as suas divindades. Mas agora Paulo começa a falar de algo diferente. Ele fala assim, agora, ao invés de derramar sangue da sua vida, porque o sangue do Cordeiro já foi derramado, você agora não precisa mais morrer, mas agora você deve viver para aquele que te chamou. Então ele está dizendo, apresente-se como um sacrifício de vida, apresente-se como aquele que quer viver para Deus. E isso vai influenciar diretamente na minha vida de pureza, na minha vida de integridade, de dignidade, de honestidade. Ou seja, agora podemos pecar honestamente, sem saber, mas uma vez que aprendemos, nos desviamos do caminho mau. E ele fala, olha, que esse sacrifício, né, que antes era de derramar de sangue, agora é um sacrifício diário, onde você coloca a sua vida no altar de Deus. E é interessante que ele fala sobre santo e agradável a Deus. Ou seja, ele está falando, não é qualquer tipo de vida que você vai viver. Ser santo é ser de uso exclusivo de Deus. Ou seja, uma vez que eu entendo quem Deus é, eu passo a refletir a sua graça, a sua bondade, a sua glória através da minha maneira de viver. Afinal de contas, se eu vou viver para Deus, eu preciso me identificar nele e com Ele, para que a minha vida possa revelar o compromisso que eu tenho com esse Deus maravilhoso. Por isso ele está dizendo que seja um sacrifício santo e agradável, aquele que agrada a Deus. É mais ou menos assim, a gente sabe, né, na nossa vida como filhos, como agradar o nosso pai, a nossa mãe. A gente sabe as obras que eles esperam ver na nossa vida. E, portanto, que seja assim também no seu viver com Deus. E eu encerro lembrando que ele fala assim, que esse sacrifício é uma oferta agradável, diária, né? Ele fala que nós devemos entender que o nosso viver é adoração contínua. Então, como eu lido com o meu trabalho, como eu lido com o meu próximo, como eu lido com o meu dinheiro,
na minha sexualidade, tudo isso para glorificar a Deus. Então eu tenho que conhecer o coração do meu Pai. Como é que a gente faz para conhecer a Deus? Simplesmente meditando na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Medita nesse livro. Eu tenho certeza que você vai viver esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas é necessário apresentar. Faça uma oração agora aí. Pare e diz: Deus, eu me derramo, eu me entrego, eu me rendo a teus pés. Dessa maneira, você está próximo de viver o melhor do que Deus tem para você. Que Deus te abençoe.